Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestina da Revolução. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixa a ditadura militar. Salve, salve pessoal, estamos começando mais um AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Pedro e tradicionalmente a gente começa agradecendo todos vocês que apoiam o nosso projeto, esse podcast que é totalmente autofinanciado pela Ação Antifascista São Paulo, e fazer o apelo para você que pode apoiar a gente, a gente tem a chave Pix aí na tela aparecendo, tem a chave Pix aqui nossa, do AntifaCast, tem a chave Pix também, o QR Code aí da Rádio Antena Zero, que é aqui o estúdio onde a gente grava. Na descrição ainda tem a nossa chave Pix também. E tem o link do nosso Apoia-se, que contém 2 linhas de apoio. A primeira que é voluntária, de R$1 a R$9. E a partir de R$10 vocês participam dos nossos sorteios mensais. Os prêmios desse mês são 2 livros, O primeiro é o livro História e Desenvolvimento, do Caio Prado Júnior, lá dos nossos camaradas da Boitempo. E a revista do Centro de Memória Operária e Popular, que os camaradas lá do Movimento das Fábricas Ocupadas trouxeram pra gente quando eles vieram aqui. É um dossiê bem legal, com vários textos contando a história do movimento. E vocês podem participar desse sorteio, contribuindo lá no nosso Apoia-se a partir de R$10. Temos também os nossos apoiadores, tem a galera aí que... os parceiros nossos, que forneceram alguns cupons de desconto. O primeiro deles da Autonomia Literária, que com o cupom Autonomia... Não, Autonomia, ó. Fala, desde sei lá quando falando ainda erra. Com o cupom AntifaCast20 dá 20% de desconto lá no catálogo deles. Tem a revista Jacobin Brasil, tem livro organizado pelo Jones Manuel, tem livro do Trotsky, da Clara Zetkin, do Mark Fisher, quadrinho Antifa, que é muito bom, recomendo inclusive, se você quer conhecer um pouco mais sobre a história do movimento antifascista desde o comecinho lá do século XX até hoje. É uma boa pedida e vocês podem adquirir com 20% de desconto usando esse cupom. Temos também o cupom AntifaCast lá no Camisa Crítica, dá 10% de desconto no catálogo deles. Camiseta, moletom, bandeira, ecobag, enfim, bonés, uma infinidade de produtos lá com 10% de desconto. Temos também o cupom Favela Antifa 15 com os camaradas da Alma Revolucionária, uma editora dedicada principalmente a temas religiosos ligados à esquerda radical, desde espiritismo, cristianismo, enfim, mas também tem outros livros bem legais. Tem livro lá do camarada do Filosofia Vermelha, sobre psicanálise, tem livro do Kawamini Krumah sobre a luta armada na África, enfim. Também um catálogo sensacional, 15% de desconto utilizando aí o cupom Favela Antifa 15. Temos também o cupom dos parceiros da Caixa de Ferramentas, plataforma de esquerdas plataforma de cursos da esquerda radical, que deram um desconto de 10% em 2 cursos pra gente. O primeiro é o Revoluções, Outro Mundo é Possível, que é um curso que tem aulas com Jones Manuel, Ricardo Gebrim, Marli Viana e Elias Jabur, que vocês podem fazer utilizando o nosso cupom AFASP Revoluções 10, e o curso Partido Fardado e a Política no Brasil, do camarada Pedro Marim, que esteve aqui alguns episódios atrás, falando sobre essa participação dos militares na política brasileira desde o início da República. E para fazer esse curso com 10% de desconto, vocês podem utilizar o cupom AFASP Partido Fardado 10. E por último e não menos importante, tem os nossos camaradas do Sol e Sombra aqui, mostrando na câmera central a cervejinha deles lá, que é o espaço de esquerda, que fica ali na região da Bela Vista, em 2 endereços. O primeiro deles... Bexiga. Não posso falar Bela Vista. Questões políticas. O primeiro deles é na Rua Santa Madalena, número 250, e o segundo na Conselheiro Ramalho, 945. Então, se é de esquerda, gosta de futebol, gosta de cultura latino-americana, comida, música,
esse é o espaço para você. É um espaço bem legal, comprometido com as causas sociais, né? Tem cine debate, uma infinidade de eventos com várias organizações políticas de esquerda. E também tem uma prática política de não comprar, não fornecer nada de grandes marcas. Então lá vocês vão encontrar várias cervejas artesanais feitas lá na comunidade mesmo do Bexiga. E outras comidas e produtos, enfim, tudo numa pegada artesanal e comunitária, beleza? Então, deem uma olhada lá no Instagram deles, sigam e, se possível, colhem nos rolês deles, beleza? É isso. Bom, pessoal, pra gente começar nesse episódio 36, a gente vai falar sobre ideologia. E a gente trouxe aqui o professor Alisson Mascaro, que é um professor, filósofo e jurista pelo direito marxista brasileiro. Um importante quadro aí que a gente conseguiu a honra de trazer aqui para o nosso podcast. E já começo agradecendo a sua presença e pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória política, como você decidiu pela carreira do direito, se foi uma escolha ou não, e como você conseguiu se politizar nesse meio. Vitória querida, Pedro querido, é uma alegria estar com vocês, com o AntifaCast, com todas e todos que lutam, uma luta muito aguerrida e um sonho muito especial. Minha história é de mais nesta multidão do mundo, e todas e todos têm sua história. Algo que me marca profundamente neste âmbito de luta é que originalmente eu sou um menino do interior de São Paulo. Eu sou de uma cidade que se chama Catanduva. E desde sempre eu cresci numa cidade que me permitiu estar junto de todas as pessoas, de todas as classes, de todos os grupos. E eu vi desde muito cedo a pobreza, a favela, a comunidade, a riqueza, a diferença de classe, a diferença entre possibilidades das pessoas. E eu penso que este foi o meu batismo de fogo para tomar um lado na vida. Em algum momento, já muito criança, eu escolhi o lado da esquerda, sabendo, em ângulos gerais, que a esquerda estava em favor do pobre, da trabalhadora, do trabalhador, dos que apanhavam e não dos que batiam. E eu posso lhes dizer que meu sentimento é muito sólido, ao menos o sentimento sempre foi, isto para mim é sempre algo que me constitui, sempre foi estar do lado de quem apanha, não de quem bate. Então, este sentimento me levou por esta caminhada de vida, me levou também pelos caminhos do intelecto. Em algum momento, esta tomada de posição me demonstrou que não bastava apenas também tentar remendar o tecido social. Aos poucos era preciso compreender que a estrutura da sociedade é que era o problema, então a luta era ainda maior. Não havia possibilidade de agradar àqueles que mandam no mundo, dizendo que eles estavam certos e que só devíamos pedir um pouquinho de favor para resolver a humanidade. Era preciso perder muito diretamente toda essa gente que muita gente busca agradar. Isso para mim não me custou nada emocionalmente. Eu a vida inteira tive um lado, e este lado não tive dúvida a seu respeito. Por causa disso, inclusive, quando fui à universidade, fui às ideias mais radicais, às ideias mais críticas, sabendo o quanto elas pesam, inclusive. Não há nenhuma ilusão aqui de que radicalismo, de que olhar o mundo pela sua base material, pela sua raiz, pela sua estrutura, isto seja objeto de aplauso. Tem muita gente que imagina, quanto mais radical eu sou, mais aplauso eu terei. Eu desconheço isso na prática. A gente tem 2 ou 3 aplausos eventuais de quem esteja junto da gente, mas eventualmente exatamente essa gente é que dela não precisa de aplauso. Então, ser radical, de algum modo, é seguir a porta estreita e a estrada estreita, como se dizia
no Novo Testamento da Bíblia e aprender a andar com pedra, aprender a andar sob chuva de pedra desse mundo. Então, por causa disso, muito rapidamente também, no ensino médio, na faculdade, eu busquei as leituras mais críticas, que eram a do marxismo, para compreender como funcionava o capitalismo e como se saía desta encruzilhada do próprio capitalismo. Fui para a faculdade de Direito porque ela me permitia também entender as humanidades, a sociedade, entender as instituições. E desde sempre eu pus o pé na faculdade, e por um acaso, por tanto tempo eu estou na faculdade, na universidade, mas desde que eu pus o pé na faculdade, eu pus um pé para dentro e deixei outro para fora. Então, nunca me iludi com as glórias das instituições e sempre me soou estranho de que o mundo jurídico fosse o mundo da justiça, com tanta gente presa injustamente, com tanta gente presa justamente segundo a acepção dessa gente aí. Mas que justiça é essa que não dá a ninguém, que dá à pessoa nenhuma possibilidade de vida, que oprime, que explora, que sufoca, e quando essa pessoa está desbaratinada na vida, comete um crime, esta pessoa então recebe mais uma pancada, que é ser presa também. Esse mundo é errado de ponta a ponta. Ele não tem uma estrutura boa e são os penduricalhos que são ruins. A estrutura é o problema. E pensar um mundo assim e lutar em face de um mundo assim e agir contra um mundo assim exige de nós tanto coragem quanto também curtir a própria dor para sabermos que esta é uma batalha inglória numa certa medida. Ao mesmo tempo é bastante feliz, é bastante cheia de energias e de esperanças, porque também desde muito cedo eu não desisti da ideia de que o meu povo, o nosso povo, que apanha e que no entanto crê que tem que apanhar, crê que existe uma ordem, crê que o mundo é esse, crê que quem está preso é porque é criminoso, que o vagabundo tem que morrer e coisas mais. É esta gente que sofre. Então, a minha trajetória como jurista, como intelectual, filósofo, ela também é para ver se um dia as ideias encontram a nossa gente. Porque é por causa de ideias que a nossa gente sofre. É porque ela apanha e na cabeça do nosso povo está a ideia de que tem que apanhar, de que o mundo é assim, de que no máximo ela pede por favor para que batam menos nessa mesma nossa gente. Então, por mais dor que haja neste caminho, por mais que a crítica seja a contrapelo da realidade, e é a contrapelo da realidade, ao mesmo tempo ela tem um brotar de esperança, porque quem sabe um dia o povo encontra esta mesma logicidade de mundo. E é só por causa disso que eu não jogo a toalha daquele que é o campo da batalha pela mente, pelo coração das próprias pessoas. As pessoas são tocadas emocionalmente, intelectualmente, por variadas coisas. Tristemente, a maioria destas coisas é para que mantenham o povo à condição de explorado. E quem sabe um dia nós consigamos fazer com que a verdade toque as pessoas. Então, posso dizer que muito dessa minha caminhada, desta minha luta e desta trajetória é poder fazer o encontro de ciência e revolução. Poder fazer o encontro daquilo que possibilita compreendermos radicalmente o que é este mundo e, ao mesmo tempo, tocarmos a inteligência, o coração, a ação das pessoas, para que as pessoas possam se mobilizar e juntas e juntos possamos nós mudar o mundo. Quanto mais parece difícil, incrivelmente, mais certeza eu tenho de que isto acontece. Porque quanto mais difícil parece, mais o mundo sofre e sofre e sofre. A ponto de que, eventualmente, numa dobra da esquina, a gente perceba que não precisava sofrer. Então, muito dessa trajetória e muito
deste horizonte, que aqui eu estou dizendo em algumas linhas, é também de muita esperança. Eu penso que lutar é ter dentro de si uma vontade enorme de que o mundo dê certo e a gente vire a página do mundo. Então, na história minha, na história de todas e todos, é vermos se a gente acaba não com a história nossa, com a pré-história desta humanidade que até hoje é só tristeza, e vemos se um dia a gente consegue construir história. Legal. Eu tive a oportunidade de fazer a mediação do lançamento do livro Renascimento de Marx, né, que saiu pela Autonomia Literária. Foi um combo também, que tem a livro da Boitempo, da Expressão Popular. E nessa mesa estava o Marcelo Musto, Michel Louis e o Ricardo Antunes. E aí, em algum momento, a gente estava ali debatendo a necessidade, né, da visão marxista. E eu lembro de uma fala que era nesse sentido, assim, de que o marxismo durante muito tempo ele foi rebaixado socialmente e dentro da academia, mas depois que o muro de Berlim caiu e várias crises capitalistas aconteceram, como a crise de 2008, o marxismo pareceu ser uma alternativa, né, pelo menos de análise do que estava acontecendo. Né? Tanto que o Marcelo mencionou que quando teve a crise de 2008 ele pôde ver os jornalistas falando que Marx, tipo, economistas e jornalistas liberais falando que Marx já explicava o que estava acontecendo e que isso iria acontecer. E eu queria saber como que foi, ou está sendo, a aceitação do pensamento marxista dentro da academia, assim. Como foi esse caminho para você? Eu pensei em fazer trazer essa questão também, porque tem um mito, né? A gente faz até parte do que a gente vai discutir aqui hoje, de que a universidade está lavada pelo marxismo, que tem só marxista, só professor marxista, principalmente nas universidades públicas, né? E o que não é verdade, né? Queria até perguntar, reforçando a pergunta aqui da camarada, né? Como foi esse processo? Porque eu sei que é muito difícil, porque o Marx, ele é sempre bem aceito, majoritariamente assim, dentro só da perspectiva de análise, mas não de ação, né? E que até você tira, acho que a parte mais importante, na verdade, né? Do que é o marxismo, porque é a tese de Feuerbach lá, né? Os filósofos se importaram até aquele momento em pensar sobre a sociedade e não modificá-la. Então, eu queria também já embarcar nessa pergunta, como que é isso, né? Como que é travar essa batalha dentro dos muros da academia? Eu nasci em 1976. Eu fui criança na década de 80. Quando caiu o Muro de Berlim, eu estava no ensino básico. Depois eu fui para o ensino médio e o muro já havia caído, quando eu cheguei no ensino médio. Quando eu entrei na faculdade, o muro já havia caído fazia algum tempo, já. De tal modo que no ensino básico, no ensino médio e na faculdade, eu só ouvi que o socialismo acabou. Porque eu era criança quando o Muro de Berlim caiu e todas e todos diziam: o marxismo é um fracasso, o socialismo é um fracasso, porque a União Soviética é um fracasso, a Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, era outro fracasso, as pessoas pulavam para a Alemanha capitalista, ocidental. Então só escutei isto. Quando eu entrei na faculdade, com 17 anos, em 1994, eu praticamente não consegui tatear no espaço da USP um caminho, eu diria, contínuo de trajetória marxista. Porque eventualmente havia uma pessoa aqui, outra muito lá longe, e que pontualmente lidavam com o marxismo, mas não sistematicamente lidavam com esta dimensão. E pelo contrário, as pessoas tinham muito gosto em dizer: acabou qualquer coisa de luta socialista, o capitalismo venceu. Havia um tal, ele é até vivo até hoje, um tal de Francis Fukuyama, que dizia que a história acabou, o capitalismo venceu, o liberalismo é o caminho, etc. e tal. Pois bem, eu não me conformava com nada disso, e eu penso que o primeiro modo de passar pelo fogo da luta no campo intelectual, porque o campo intelectual é um grande campo de luta, onde se formam as ideias, ele é um campo, às vezes, quase central desta batalha. A minha primeira forja foi andar como um burro chucro contra o meu tempo.
Então, todos diziam, marxismo é um horror, marxismo acabou, e estava eu lá, não dando risada para isso, e começando minha trajetória no marxismo. Os partidos de esquerda e os movimentos sociais, em maioria, não eram só afastados do marxismo, eram antimarxistas na prática. Eu sei que a maioria não cospe numa bandeirinha do Marx. Se alguém puser uma bandeira do Marx aqui, a pessoa não chuta a bandeira, nem vem com uma tesoura para cortar. Mas não faz nada com a bandeira. Então, equivale a ter a bandeira do Che Guevara. Enfim, está aqui. Todos gostam, todos que têm uma posição minimamente progressista. Mas o que isto representa em termos de luta? Fazer a revolução? Não, é só o Che Guevara ali. Enfim, alguma coisa como tal. Desde muito cedo, aliás, eu comecei a desconfiar de uma série de gente da minha geração, do meu entorno, que muito facilmente ia para a estética das coisas de esquerda. Porque a estética é muito fácil, muito rápida, muito imediata. É vestir a camisa, colocar o boné, segurar a bandeira. E no mundo no qual as pessoas vão vivendo mais ou menos nas bolhas, porque é assim que funciona um certo âmbito progressista, se todo mundo veste o mesmo boné, não custa colocar o boné na cabeça. Se todo mundo mais ou menos segura a mesma bandeira, vai bem, é até uma moda. O problema nosso é que nós temos que colocar esta bandeira em ambientes que odeiam essa bandeira. Então, eventualmente, é bater na porta de um tribunal, ver se abre a cabeça de um tribunal, para o qual a bandeira do Che Guevara não é que não diz nada, pelo contrário, diz tudo, tudo de horror. É bater na porta do nosso povo e da nossa gente, para o qual a bandeira do MST eventualmente é a ameaça à família cristã, alguma coisa desse nível. E então, poder levar ideia e poder abrir trilha de luta, sempre me foi muito concreta esta análise. Eu venho das ciências humanas, mas eu quis me formar pela faculdade de Direito e não pelas humanidades diretamente das ideias, sem lastro, eu diria, institucional. Então, desde sempre, eu aprendi que qualquer coisa que venha da ideia também tem que ter uma consequência prática disso. Porque aquilo que falo a respeito de coisas como prender alguém, soltar alguém, pagar impostos, enfim, ler ou não ler a Constituição de um tal ou qual modo. Essas são questões concretas. Aquele que bate na porta de um jurista, de um advogado, não bate para fazer uma consulta teórica, bate porque tem um problema para ser resolvido. E desde muito cedo também eu fui me forjando para saber que o máximo de ideia que a gente possa chegar no nosso tempo, eu tenho que trazer daqui uma linha concreta para alguma coisa que dê pé para a realidade, não simplesmente fazer um bom TCC, uma boa pesquisa, um bom mestrado, um bom doutorado. Pois bem, eu não via nas esquerdas do Brasil, na prática, nenhum gosto pelo marxismo, e se havia algum gosto, este gosto era por dizer, Marx, que legal, que bom, e coisas mais, mas não tinha nenhuma inferência prática disso. Por isso que eu digo que, eventualmente, não me basta também ter uma citação de uma linha de programa partidário que fale de Marx, ou que fale de socialismo, que faz na prática quanto a isso. Por isso que não é a declaração de alguém sobre a política, o nome que ele dá para si, a prova dos 9 da realidade. Como disse aqui o Pedro, as teses sobre Feuerbach, não é simplesmente declarar-se que constitui a verdade de um caminho. A prova do pudim é comer o pudim. Então, é a concretude das coisas. Bem, eu diria que quando comecei esse trajeto, era praticamente um louco, uma espécie de pensador solitário. Uma pessoa aqui, outra lá, para não dizer que era zero. Sempre há um aqui, outro lá. Mas ninguém próximo. Então comecei minha estrada. Nesses anos todos, meu primeiro livro sobre filosofia, política e marxismo, eu publiquei com 24 para 25 anos de idade. Meu doutorado defendi aos 26 anos de idade na USP. De lá até hoje, fui abrindo trilha, abrindo estrada. No campo do direito, praticamente não havia expressividade de uma leitura marxista. E isso não me incomodava. Enfim, se não há, criemos uma expressividade. E assim foi. Hoje eu vejo aí uma geração já relativamente próxima destas ideias,
deste caminho de engajamento, porque até agora há pouco, a maioria do que era de esquerda era dizer: defendamos as instituições, os tribunais, que os tribunais façam uma boa hermenêutica. Então é pegar o mundo nessa desgraça que ele é e fazer um coraçãozinho dizendo: tenha um pouquinho de dó das pessoas. Eu não me conformava com isso, nunca, com a ideia de que o mundo vai mal e a gente tem que, enfim, colocar uma flor em cima e dizer: menos mal porque agora tem uma flor. Eu penso que se temos questões decisivas a fazer na vida, nós temos que enfrentar as estruturais primeiro, e não simplesmente fazer uma boa hermenêutica do tribunal, sendo que o problema é o tribunal, que é o problema do Estado e é o problema do capital. Então, o coração do problema é o capital. Não adianta resolvermos o mundo tentando fazer uma pequena boa jurisprudência aqui ou ali. Alguém sempre me pergunta: então o senhor é contra a luta de uma boa jurisprudência aqui ou ali? Não sou contra essa luta. Se alguém puder fazer uma boa jurisprudência aqui ou ali, por que não o fará? Só que volto a dizer, um mar de desgraça e uma florzinha, uma margarida, uma rosa nesse mar, enfim, navegando solta no mar. Eu digo que nestes termos, nosso tempo de hoje, ele tem agora a possibilidade de algum grau de abertura, porque até muito pouco tempo atrás a hegemonia do pensamento progressista era antimarxista declarada, ou pelo menos pela omissão do que é marxismo. As pessoas não falavam de marxismo. Se falavam, volto a dizer, de coisas muito pontuais, uma frase solta do Marx, alguma coisa aí, uma bandeira de alguém e coisas mais. Neste momento, o capitalismo começa a mostrar que não tem mais remendo. Então, desde 2008, com a crise do capitalismo central, porque a crise da periferia já existe desde sempre, mas com a crise do centro do capitalismo, começa agora a se perceber que, de fato, não vai ter conserto todo esse quadrante. Eu diria, sinceramente, Pedro e Vitória, que nós não estamos ainda num tempo no qual tenhamos uma massa crítica mínima suficiente para percebermos que o problema é o capitalismo. Quando, eu vou me permitir aqui falar de uma coisa de pouco tempo atrás, quando eu publiquei Estado e Forma Política, livro que é publicado aqui em português pela Boitempo Editorial, isto foi 2013, há 10 anos atrás, agora faz pouquinho tempo que eu fiz um evento ali no galpão do MST de comemoração dos 10 anos do livro. Quando eu dizia que o Estado é uma forma do capital, era preciso lutar contra o capital, as esquerdas do governo do país, ou próximas dos governos do país, achavam aquilo chocante, porque elas imaginavam que era mediante políticas públicas, uma conquista atrás da outra, que a gente melhoraria o mundo. Veio o golpe. Pela própria Boitempo eu publiquei um livro chamado Crise e Golpe. E então essas esquerdas que não gostavam do marxismo começaram a se abrir para escutar o que eu falava. Muita gente, inclusive, que teve cargos de governo, mandatos, cúpulas partidárias de variados partidos de esquerda. Professor Alisson, o senhor dizia, a gente acreditava muito no Estado, nas políticas públicas, nas instituições, a gente percebeu que eu posso estar de mão amarrada, não fazer nada e mesmo assim eu vou preso, porque é um poder do capital que aí se põe. O caso da prisão profundamente ilegal do presidente Lula. Enfim, Operação Lava Jato, coisas mais. Por algum tempo, e veio a pandemia, veio o golpe primeiro, veio esta desgraça que acabou agora em 2022 de presidência da República, veio o desgraçado primeiro que deu o golpe, essas coisas todas. Eventualmente eu percebi que as esquerdas começaram a se abrir para ouvir de um modo mais crítico. No entanto, volta o ganho eleitoral, volta a possibilidade de manejar o Estado por dentro, de ter que fazer acordos com o capital de modo mais direto. Metade dessa gente reflui. Não quer mais pensar de modo muito crítico. Posso lhes dizer, Vitória e Pedro, com alegria, que eu não penso que todos refluíram para as condições pré-2013. Eu penso que metade dessa gente da esquerda abriu a cabeça e sabe que o que nós estamos fazendo neste tempo da crise do capitalismo brasileiro e mundial é colocar um remendo, é colocar um band-aid. Então muita gente diz, melhor um band-aid do que a ferida aberta.
É uma possibilidade de leitura. Mas eu diria que ainda nós não temos a massa crítica suficiente para ter uma voz que faça com que as massas nos entendam diretamente. Ainda falta isso, porque nós estamos ainda tateando o que é pensar um processo de transformação social no século XXI. Nossos heróis são de 100 anos atrás, então não tem atualização disso, não tem exemplo para nos dar. Tem um vácuo na história nesse sentido. A esquerda não gosta de revolução, a esquerda que a gente vê por aí, ela não gosta de falar de transformação social. Então, de fato, ainda nós não temos o formato pelo qual uma geração inteira vá desenvolver seus próprios passos. Eu dou o exemplo do que é a falta desta forma social de luta. Quem está hoje em qualquer cidade do Brasil, na periferia, no subúrbio, na comunidade, na favela, esta pessoa conhece várias formas de ser para as quais, em relação às quais, ela se inclina, ela pode pender para um lado, para o outro, para outro, e ela sabe que se cair para um lado é tal caminho, se cair para o outro lado é tal outro caminho. Então eu diria, um adolescente, um jovem adulto, uma jovem adulta, que eventualmente digam assim: eu não quero viver um mundo das drogas, eu não quero viver um mundo da vida louca. O que eu tenho de opção? Uma opção é a religião, diretamente. Então existe uma forma de ser religioso, que é uma forma do século XXI, que nem é tampouco a forma do século XX, porque no século XX alguém que quisesse ser religioso, os pais tinham que buscar a Igreja Católica, tentar entrar num seminário, num convento, anos de formação. Hoje, a organização social do Brasil é outra. Então, se alguém quiser ser religioso, ele vai se ligar a uma igreja evangélica, ele vai perceber que a fala pública dessa pessoa, inclusive, tem tais parâmetros, a roupa dessa pessoa é uma. Até é engraçado, desculpe interromper, que até ser evangélico no século XX era diferente, né? Muito. Que de criança eu lembro, assim, eu tenho parentes que eram evangélicos, completamente diferente dos parentes evangélicos que eu tenho hoje, assim, ó. Muito diferente. Então, existe uma forma de ser nos dias de hoje que leva alguém a ser religioso. Existe uma forma que leva alguém àquilo que antigamente se dizia que é a vida louca. Enfim, que essa história de religião, etc e tal, eu quero o meu diretamente e vou viver nisso. Tudo isso é uma forma, são formas. Ou então a pessoa que diz, nem vida louca, nem tampouco religioso. Quero tocar o batidão do dia a dia. E o batidão do dia a dia é, segunda de manhã na oficina mecânica, discutir futebol. Então, se está em São Paulo, ele terá um de 4 times necessariamente. Se está no Rio, é um de 4 times também. E assim vai. Se está em Minas, é um de 2 times. O formato está pronto para qualquer lugar. Enfim, eu já sei qual é a piada, eu já sei qual é a pergunta, eu já sei tudo que vem daí. Olhem que questão temos nós. Até agora nós não temos a forma da luta transformadora política social. A forma do revolucionário não é tão imediata quanto a forma de ser religioso, a forma de ter a vida do batidão do dia a dia, que é a vida de casar, ter filhos, enfim, escutar um samba, um funk, não importa o que. Tudo isso tem um formato. Eu já sei que se eu tenho uma filha, ela acabou de nascer, daqui 15 anos ela faz uma festa de 15 anos. Já sei tudo isso. De que se eu tenho um pouquinho de dinheiro, quando está em gestação um bebê, se é de uma classe pobre, não tão paupérrima, haverá um tal de chá revelação. A pessoa já sabe de antemão que um dia furarão um balãozinho e cairá ou rosa ou azul. Está tudo pronto. É o machismo preparado, é a festinha preparada, é o salão de festas do bairro que está esperando essa criança nascer, porque o pai vai fazer uma festa tal e qual, batismo, etc e tal. Então todas as formas estão por aí. Houve um tempo no qual ser revolucionário era emular, era imitar gente como Lenin, como Fidel Castro, Rosa Luxemburgo, Mao Tse-tung e tanta gente mais. Agostinho Neto, o grande líder da Revolução de Angola, do MPLA. Para muitos locais do mundo havia muitos exemplos disso. Marighella no Brasil, tanta gente mais. O próprio Prestes, tempos antes do Marighella, havia uma forma. No nosso tempo, com o capitalismo que destruiu a fala da revolução e da transformação social,
Alguém que busca encontrar uma forma de transformação do mundo, quem que ele encontra? O que ele encontra na frente? Ele encontra, em primeiro lugar, uma esquerda que não é revolucionária, então não serve de exemplo. 2, ele encontra umas pessoas revolucionárias, mas via de regra elas estão nas redes sociais. E, portanto, é até mais fácil este formato, porque basta colocar o filtro da semana. Há 10 anos, todos os brasileiros eram Guarani Kaiowá num filtro de Facebook, ou daquele que vinha antes do Facebook, que era Orkut. Muito bem, se eu pedisse para as pessoas aonde fica mais ou menos o povo Guarani Kaiowá no mapa da geografia brasileira, tanto a pessoa apontava norte a sul do Brasil, tanto faz, ninguém sabia. Então as pessoas mais ou menos tomam um formato revolucionário conforme a estética da rede social. Eu não penso que a rede social seja de todo despropositada. Não é para ser abandonado, nem tampouco é para não ser um espaço, eu diria, quase que decisivo de disputa. Mas a vida de alguém que se põe no mundo a transformar o mundo não é uma vida que possa ser feita em termos de uma estética que troca o filtro. Nesta semana a pauta do mundo é tal, então nesta semana eu sou favorável a X, semana que vem eu sou para Y. Quais são as pautas concretas que unem a nossa vida ou que dão a condição da pessoa? Por isso que eu digo que até agora nós ainda não temos bem a cara, a forma do que é buscar transformar o mundo. Porque tem mais um detalhe. A forma do religioso é fácil, ela concorda com o capital. A forma de quem tem a vida média, para não xingar nada do Brasil, eu vou falar de um exemplo dos Estados Unidos. Lá eles dizem que a pessoa média é o Homer Simpson, que é um personagem no desenho animado Simpsons. É alguém que de noite sai do trabalho, vai no bar na esquina de casa, bebe cerveja, volta para casa, enfim, liga a televisão, vê futebol, e a vida é isso. Essa forma também não atenta contra a sociedade capitalista. Pelo contrário, ele vai ao bar, ele paga uma cerveja, ele chega em casa, a televisão não está funcionando, ele quer ver o jogo, e ele odeia que o vizinho comece a gritar gol antes dele, porque o dele tem um delay na tela dele de 5 segundos, então alguém diz para ele, para você não ter esse delay, você tem que comprar um aparelho tal, que você põe na televisão, e custa $1.000. E o cara compra um aparelho de $1.000 só para gritar 5 segundos antes, enfim, do outro gol. E o outro fala assim, besteira, não compra esse aparelho de $1.000, troca uma televisão por uma de R$3.000, já que você vai pagar $1.000, que ainda você compra uma daquele tamanho, etc e tal. O resultado, esta vida do batidão do dia a dia é a vida do capitalismo. Ele está comprando uma televisão de R$3.000, ele está comprando sei lá o que põe por lá de trás da televisão de $1.000. Então, tudo isto é um conjunto de formas fáceis para o capital. O religioso, enfim, a pessoa que está lá na vida do trabalho, toda essa gente vai bem para o capital. O problema é lutar contra o capital, porque onde se encaixa essa pessoa? Em primeiro lugar, ela tem que viver. Ninguém dará para ela dinheiro para ela beber um copo d'água, sendo ela revolucionária só porque é revolucionária. Então, os lutadores e lutadoras da revolução não dão água para um revolucionário apenas porque é um lutador. Como viver neste mundo, lutando pela transformação deste mundo? É esta a dimensão mais difícil. É por isso que esta forma não sai tão facilmente. Porque ela não é igual à forma de quem está neste mundo, concordando com o mundo, apenas abrindo a gaveta das variadas posições do mundo. Eu sou do futebol, eu sou do funk, eu não sou de nada disso, eu sou da música clássica, eu sou da família cristã, eu sou da família tradicional budista. Tudo isso tem caixa. O problema é, eu não quero este mundo. Eu não quero estar com este mundo. Alguém vai dizer assim, mas e alguém da vida louca? Alguém da vida louca também encaixa nesse mundo. Porque uma das maiores economias capitalistas é a da droga. Então, isto vai longe. E também já disse a velha música, se não fosse o crime, a polícia morria de fome. Enfim, então, é policial, promotor, delegado, juiz, carcereiro, advogado, tudo para viver do crime. Então o crime é uma baita economia capitalista. Enfim, muita gente vive do crime. É uma frase, inclusive, muito típica de juristas. Enfim, qual que é a tua área? Crime. Enfim, a pessoa vive de crime. Enfim, tecnicamente, ela é advogado criminal, promotor criminal, juiz criminal, está na área do crime. Então eu diria que, de fato, não me parece que nós temos massa crítica hoje o suficiente. Só que esta minha reflexão é uma ponta de esperança. 20 anos atrás nós não tínhamos sequer esboço disso. Hoje nós temos aí uma espécie de desenhozinho sendo feito a carvão
eu diria pela metade, mas já tem um desenhozinho. Então, alguém me mostrou uns anos atrás, depois vocês procuram, eu não tenho rede social, não gosto de viver nesse mundo, tem as redes sociais sobre mim, mas aí é a minha molecada, meus orientandos e orientandas que cuidam delas. E elas cuidam muito bem delas, inclusive. Mas me mostraram um tempo atrás uma imagem de uma pessoa que estava desenhando um cavalo, que teoricamente desenhou a cabeça do cavalo bem, aí metade do corpo mais ou menos, e a parte de trás passou um tracinho e o rabinho foi uma coisa tal. A gente está mais ou menos nisso. Algumas coisas da forma de lutar a gente já sabe bem. Em especial, não adianta pensarmos nós que boas políticas públicas mudam o mundo. Não adianta pensarmos nós que as instituições são imparciais e então quando o capital der um golpe, as instituições não salvarão do golpe, as instituições são o golpe. Essa é a cabeça desse desenho, bem desenhadinha. A outra metade do corpo é assim. Se a gente não tiver unido, a gente não faz nada. Já é uma boa coisa. Marx já disse no Manifesto Comunista, trabalhadores de todo mundo, univos, porque desunidos nós não somos nada. Também nós já sabemos algumas coisas de como agir na prática. A gente tem que estar próximo, a gente tem que estar unido, etc. e tal. Por isso, não adianta também ter luta transformadora de gente da universidade falando só para o universitário, que seria uma espécie de fala, eu diria, para os seus, porque não une a sociedade inteira. Mas também não adianta falar para o povo apenas o que o povo quer ouvir, porque um povo adestrado e constituído a vida inteira só para ouvir que a exploração é certa, se nós falarmos o que o povo quer ouvir, nós estamos confirmando esta própria estrutura do saber do povo, da ideologia do povo. Então a gente já sabe que tem que estar junto, mas muita gente não consegue ainda estar junto, porque também tem um detalhe, para muita gente a luta progressista ou a fala progressista vem dos ambientes da classe média. E a pessoa não consegue deixar de lado o pedestal da classe média. Então é sorriso demais, eu diria preocupação de menos, falta ruga no rosto das pessoas, falta seriedade para as pessoas. E o pobre só tem ruga no rosto, o pobre só tem tristeza na luta cotidiana. Então quando chega lá uma jovem ou um jovem da universidade e dizem assim, põe uma barraquinha, como eu vi muita gente fazendo no tempo que esse mandatário dos horrores estava ganhando a eleição de 2018, deu um desespero nas pessoas no segundo turno da esquerda, elas puseram barraquinha na Avenida Paulista dizendo assim, oi, quer virar seu voto? Enfim, vem aqui a mim. O trabalhador passa e fala, não quero. Não, claro, a pessoa está trabalhando, ela vai pegar um busão, está chovendo, aí vem lá a pessoa da classe média, que tem a pele da classe média, tem o rosto da classe média, ela tem inclusive os sorrisos da classe média, porque o jeito de mexer o rosto e as rugas é de alguém que não tem grandes problemas na vida, é alguém que tem, digamos, aquilo que é a vida cotidiana celebratória do mundo. Até a vestimenta é diferente, não é uma pessoa efetivamente do povo. Por causa disso, eu diria que a gente tem esse desenho pela metade, está faltando nesse cavalo, temos que nos unir. Mas agora vem a parte do rabo, da pata de trás do cavalo, muito mal desenhada. Tá, e como é que a gente une toda essa gente? Porque eu também não posso perder esta gente intelectual que está na luta, que está na universidade, que eventualmente está por aí na caminhada da vida e tem esclarecimento. Também não posso perdê-la, porque sem ela eu também não faço muita coisa. Mas eu preciso chegar no povo. Então eu diria que ainda falta muito para esse rabinho do desenho, embora algumas coisas já haja nesse contexto. O que está faltando nessa história? Como estabelecer esse processo de luta? Eu quero só dizer para vocês que faz uns anos, foi no auge da pandemia, no auge da crise brasileira, do golpe, quando eu não sabia se o ex-presidente do Brasil avançaria a ponto de sufocar ainda mais a sociedade brasileira, as instituições, a ordem, eu comecei a falar alguma coisa, falar mais frequentemente, de uma ideia que muito tempo atrás eu tenho falado, que é a ideia dos centros socialistas. O querido deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, comprou essa ideia quando conversei com ele. Muita gente veio atrás dessa ideia, porque nós precisamos criar espaços nos quais o intelectual e o povo estejam juntos.
mas não fazendo teatro de intelectual como se fosse povo. Não adianta, inclusive, fazer teatro. As pessoas sentem o teatro. Eu falo com as pessoas e nunca renunciei à condição que é minha, de professor da USP. Não adianta eu dizer para o povo, eu tenho aqui a mesma leitura de mundo que o povo tem. Eu preciso sentar com o povo e eventualmente comer do mesmo arroz e feijão do povo. Mas se eu faço uma propaganda de que estou vivendo a mesma situação do povo, o povo percebe que isto é também de uma falsidade extrema, porque isso é fazer cosplay da pobreza alheia, como se ela fosse irrepetível para qualquer um. E eventualmente nós temos que entregar para as pessoas aquilo que é a nossa verdade. E cada qual entrega a sua, e é um conjunto de experiências que dá um todo. Porque muitas vezes aquela senhora que bate na minha porta, ela vem perguntar, meu filho está preso, o senhor acha que ele sai da cadeia? Ela me pede para que eu fale a ela como advogado. E não só como alguém que diz lá, a senhora come arroz com feijão, olha, uma abobrinha bem picada, que bom seria. Então ela não me pede razões culinárias, eu também nem as tenho para dar. Mas ela me pede às vezes uma informação jurídica. Então ela olha para mim como um advogado, como um jurista. Ou então alguém da luta olha para mim como um intelectual. E não adianta eu dizer, não, para mim a ideia é qualquer coisa e para mim a ciência tanto faz, a opinião é igual à ciência. Passei a vida inteira e passo escrevendo livros, desenvolvendo ideias, mostrando que existe uma objetividade social no capitalismo que nós precisamos compreender. Então não posso desmerecer isso também dizendo, tanto faz qualquer ideia com a outra, mas também não posso alijar as opiniões e ideias das pessoas, eu preciso encontrar mecanismos de aproximação. Então eu diria que na prática, boa parte dessa minha caminhada é a de buscar compreender como chegaremos à forma de luta hoje. Porque eu tenho a classe trabalhadora mais, eu diria, sensibilizada por variações estéticas do que eu tinha há 100 anos. 100 anos na Rússia, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, não importa o país do mundo, capitalista, havia praticamente dois grandes grupos de classe trabalhadora. Quem trabalhava na indústria, quem trabalhava no campo. Então era o roceiro e a pessoa da indústria. Hoje, o capitalismo chega a tais minúcias que quem trabalha numa cidade, quem mora numa cidade e trabalha na cidade, ele tem 50 a 100 perfis de trabalhos diferentes. Então uns trabalham de casa, outros têm o home office e vão para um desses locais aí que tomam um cafezinho, ficam fazendo assim no café. Desculpa para eu tomar uma água. Ficam fazendo assim no café um pouquinho, e aí daqui a pouco tomam mais um colherzinho, porque eles estão lá com o notebook, então eles ficam 4 horas para ocupar uma mesinha, fazendo a desculpa então, de que não tomando café. Ele também trabalha, ele também é um trabalhador e uma trabalhadora. E tem a outra, que é a caixa do mercado. E tem o outro que está lá na máquina, no torno da oficina da indústria. Se nós observarmos, a subjetividade das pessoas hoje tem uma tal, eu diria, expressão múltipla, que muita gente, se eu encarno a fala da luta de transformação naquilo que 100 anos atrás eram os dois trabalhadores médios, era aquele homem bruto que estava lá no torno da indústria, e o que estava cortando cana ou apanhando café. Hoje, se eu puser a imagem média de um apanhador de café, para quase ninguém isso sensibiliza para nada. Até porque, se alguém, por um acaso, me vê no Mato Grosso, neste podcast aqui que eu estou falando para vocês, e fala assim, eu sou do mundo agro, ele eventualmente pode estar por lá conduzindo uma colheitadeira que tem ar-condicionado, ele está a 42 graus em Sinop, é trabalhador, só que tecnicamente quem colhe o grão é lá a pá da colheitadeira, ele nem desce do lugar. Ele tem lá uma espécie de computadorzinho próprio que mostra 1000 coisas para ele. Ele é o sucessor de alguém que cortava cana 100 anos atrás. Só que ao mesmo tempo ele vai dizer, esse sou eu. Só que ao mesmo tempo na cidade do lado tem alguém cortando cana literalmente com um facão na mão e sem luva. E eventualmente cortou o braço, a mão. Então, efetivamente, nós precisamos descobrir o que toca toda a nossa gente. Eu preciso descobrir o que toca ideologicamente, por isso essa é uma questão decisiva, o que toca o coração da moça do caixa do mercado, do rapaz que está na colheitadeira com ar-condicionado, do outro que está apanhando café
debaixo do sol de 40 graus, do cara que ainda é torneiro mecânico, porque muitos são torneiros mecânicos, do cara que está na prestação de serviço e, pasmem, do universitário das ciências humanas que está prestando aí consultoria para uma ONG, enfim. Observemos nós que é difícil eu ter este todo, só que tem algo aqui decisivo. Tocar o coração das pessoas para dizer, você não é capitalista, você é trabalhador, você é trabalhadora. Eu preciso chegar à unidade mínima e a partir dela tocar todas e todos. Então eu digo que é uma luta decisiva, mas é possível. Quando Lenin fez isso, quando Mao Tse Tung fez isso e conseguiu concentrar energias da classe trabalhadora, eles conseguiram falar daquilo que era uma expressão da vontade da maioria. O nosso tempo histórico tem que efetivamente saber pegar no coração das pessoas e dizer, embora você esteja no ar-condicionado e você esteja aqui limpando o chão a 42 graus no meio da rua, vocês têm algo em comum, uma sensibilidade que toque a todas as pessoas. Isto, eu acredito sinceramente, é o nosso próximo propósito de descoberta. Então, quando eu falo de centro socialista, é uma ideia de chegar num lugar no qual alguém cortou cana, alguém é do mercado, alguém é da indústria, os três moram num bairro. Os três vão se encontrar de noite, os três com mais 10 vão dizer assim, puxa vida, o que fez o Lula? Olha o que fez o Michel Temer, o outro que eu não vou nem dizer o nome, etc, etc, etc. É um espaço de encontro. Aí, nesse momento, não é só o cortador de cana ou a moça do comércio, é também o encontro do bairro, do afeto do bairro. Então eu lhes diria que metade desta minha reflexão, desse meu encaminhamento de luta, é para ver se a gente consegue desenhar um pouquinho melhor esse cavalo. Quem sabe a pata de trás, a gente já faz esse casco um pouquinho mais bem desenhado, faz uns pelinhos aí nesse cabinho do cavalo. Então eu vejo que o nosso momento é um momento que nós não temos ainda a forma concretizada, mas é o momento de tentarmos concretizar essa mesma forma. Pode crer. Já partindo aí de alguns exemplos, né, que você deu, que a gente consegue captar assim no ar, queria que você começasse a falar assim pra gente, né, o que é ideologia e como ela funciona, né, o que é esse fenômeno e qual o papel que ela cumpre na manutenção dessa ordem social capitalista. Pedro, Vitória, olhem que ideologia nos soa quando ouvimos esta palavra, ela nos traz a dimensão de ideia, ideologia. Então, você que me acompanha, o que é ideologia? Eu posso dizer que é um conjunto de ideias que as pessoas têm. Tecnicamente, não é só um conjunto de ideias, é também de afetos, sentimentos, valores, porque é um bloco inteiro de coisas, não é um cérebro pensando apenas. É um cérebro, um coração, é uma estrutura de vida prática do cotidiano. E por muito tempo o marxismo descobriu que havia ali, eventualmente, o conceito mais importante para ser conhecido, mas os marxistas, eu diria que tocavam o assunto, mas não conseguiam chegar dentro mesmo deste assunto. Na década de 1970, quando a psicanálise tinha se desenvolvido bastante, porque a psicanálise veio depois de Marx. Marx é dos meados para o final do século XIX, Freud é do final do século XIX para o século XX. Desde o começo do século XX, boa parte dos psicanalistas fez uma ponte com o marxismo. Wilhelm Reich fez isso, Theodor Adorno fez isso, Herbert Marcuse também fez isso, mas chegou um tempo em que nós demos um salto de qualidade na própria psicanálise, que originalmente era uma ciência cujos primeiros intelectuais e trabalhadores eram burgueses. A própria psicanálise deu um salto com pensadores como Lacan, Jacques Lacan, mas em especial no marxismo, este enorme filósofo e lutador que foi Louis Althusser, ele descobriu uma coisa decisiva: a ideologia, ela não está na nossa consciência. Esse conjunto de ideias que forma as pessoas, ideias, valores, sentimentos, afetos, ele opera no nível do inconsciente. E agora é mais decisivo ainda. Porque aquilo que nos faz pensar sobre o mundo, para dizer assim, existe uma ordem, eu devo mantê-la. O capitalismo é certo e cada um tem dinheiro ou não porque teve mérito, que é o que nós chamamos de meritocracia. Nós não, eles dizem meritocracia para isso.
existe Deus, Ele está no céu, Ele está vendo o que vocês estão fazendo, Ele vai te castigar. Estas coisas saem das pessoas, não é porque elas estão aqui pensando e só o consciente anda dizendo. As pessoas falam automaticamente coisas como tais. Isso está muito entranhado nas pessoas. A pessoa se despede da outra e diz, vai com Deus. A outra, amém. Isso não é uma coisa que eu digo, o que eu respondo? É uma resposta imediata, que a pessoa dá no inconsciente. De tal sorte que, então, uma questão decisiva da ideologia. Se uma pessoa tem dinheiro, ela é melhor do que a que não tem. Cada um vale o que tem. Isso está muito marcado no capitalismo. Isto é a verdade da ideologia das pessoas. Althusser descobriu que isso está no nosso inconsciente. Não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer assim, não pense que as pessoas valem pelo que tem, porque toda pessoa vale só por ser um ser humano. Não é uma questão de consciência, é uma questão muito profunda na pessoa. E de onde vem o inconsciente em nós? Vem da nossa própria materialidade de vida, vem da nossa realidade concreta, de todas as experiências que nós tivemos desde o nascimento ou até antes do nascimento. A pessoa nasce, está lá num local onde ela tem eventualmente uma mãe, um pai, um responsável, quem cuidará dela, e o conjunto de gente que forma a vida desta pessoa, esse conjunto, se nasceu aqui no Brasil, fala português. Se nasceu em São Paulo, a depender do bairro, tem uma entonação do sotaque. Porque também não é o sotaque paulistano, dado linearmente para todas e todos. Dá para perceber os bairros, centro, periferia, dá para perceber o modo de falar. Tem até aquele meme, né, que tem 3 sotaques em São Paulo, que é o do Mano Brown, o do Bolsa e o do Mazzaropi, né? É bem isso, fica bem marcado. Mais ou menos isso. Inclusive, são os usos até da estrutura inconscientemente feita da língua, da sua estrutura linguística. A pessoa que fala uma frase inteira e ao final ela está falando no plural, ela põe todos os S's na frase, via de regra, essa é uma pessoa de classe média alta, para a qual a conversa ela ouviu do pai e da mãe, de terceiros e coisas mais, frases que acabam até o final. É uma pessoa que esteja no meio do nosso povo mesmo e que faça uma frase com S até o final, passa por arrogante, pedante, enfim, é uma desgraçada pessoa que está tentando se impor perante as outras. Então não dá nem para dizer assim, no plural, uma frase inteira, porque essa pessoa será alijada num contexto social. Bem, de algum modo, essas estruturas vêm da nossa prática de vida e da prática das pessoas que nos formaram, que por sua vez foram formadas por outras. É uma cadeia sem fim de práticas constitutivas que dizem assim para o menino, não chore, você é menino, menino não chora, quem chora é menina. O impacto disso na cabeça do menino e da menina é um impacto não consciente, é um impacto inconsciente, porque eventualmente esse menino aos 26 anos de idade, ele está vivendo uma situação muito dolorosa na vida dele e alguma coisa vem dentro dele que diz assim, eu não posso chorar, eu tenho que resistir. Enfim, se eu não posso chorar, eu tenho que resistir, eu estou tendo aqui um problema tal e qual, eu tenho uma arma na mão, vou atirar numa pessoa, porque eu não posso chorar. Agora, esse impacto veio de uma frase que alguém falou aos 4 anos de idade para essa criança, que vai dar uma coisa como tal. Ou então, a mulher, ela sim chora. Aí vem a Dilma e diz, essa mulher aqui vai governar o país, ela chora, Isso é um impacto de 4 anos de idade na mulher aos 65, ela é passível de impeachment. Porque ela não está no jogo, ela é amadora. O jogo da política é para profissionais que não choram. Bem, então a ideologia, a descoberta central nossa é que ela opera neste nível do inconsciente. E a partir deste ponto, gente muito avançada, como Zizek, que é um althusseriano, mas tanta gente mais que vem a partir daí, Mark Fisher, vocês falaram da autonomia literária, inclusive, eu tenho um orientando querido, que é Antônio Galvão, que está lançando agora por esses tempos um estudo precioso que eu orientei sobre o direito e a política em Mark Fisher pela autonomia literária. Recomendo muito para vocês esta leitura, que é muito importante. Muita gente veio estudar como opera a ideologia no nosso tempo e percebeu, toda essa gente, Zizek me deu a honra de ter escrito o texto de apresentação do meu livro Estado e Forma Política. Essa gente percebe que não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer assim, você é pobre, não seja de direita, porque eu estou tentando manipular o consciente das pessoas.
No entanto, o inconsciente da pessoa é o fato de que ele sabe que quem tem um tênis novo no pé, ele anda de outro jeito. E as pessoas olham para ele de outro jeito. Ele trocou o carro, ele não tinha um carro, comprou um. Já muda o status da pessoa. Ele foi à festa e ele virou o rei do camarote. Pessoas vêm para ele, é isso aí, open bar, que legal, você é meu amigo, coisas desse nível. Então, no final das contas, não adianta operar no nível do consciente. Eu preciso buscar trabalhar com as estruturas do inconsciente. E o inconsciente, desde Freud, que descobriu isto, ele próprio já ensina e propõe que o nosso inconsciente opera na base de desejo e repressão. Não pode, queira isto. Então o menino não chora, não é porque apenas ele não chora, é óbvio que ele chora. Sai lágrima do olho dos meninos e das meninas. Só que existe também, além da repressão, desejo. Se você é um menino e não chora, você vai ser o melhor de todos. As mulheres vão gostar de você, porque você é o implacável, você é o bom e coisas mais. Então, operar na base do desejo e da repressão, que é o que nós não fazemos em geral na nossa luta, é o que o capitalismo faz. O capitalismo não diz assim, seja de direita, leia um livro do Mises, só. Ele diz assim, se você ler um livro do Mises, você pertencerá ao grupo dos meritocratas inteligentes. Então apelou para um nível inconsciente. Eu quero ser um meritocrata, eu quero ser consciente, eu não quero ser burro. Aí vem toda uma espécie de bullying da internet, dizendo assim, se você não for de direita, você não está certo. O certo é ser de direita. Então, observem que ser de direita não é uma operação que veio no consciente das pessoas. Essa operação veio no inconsciente, porque a pessoa não quer sofrer bullying. Se todo mundo anda sendo liberal, aquela pessoa também quer ser liberal. Mas, volto a dizer, não é por causa do mérito consciente das ideias do liberalismo, é por causa de afeto. Todo mundo está lá. Por que eu não vou estar também? E quando as esquerdas têm muita dificuldade em criar afetos, as esquerdas, via de regra, essas que defendem o capitalismo, essas que administram o capital, elas têm vergonha de falar de esquerda, elas têm vergonha de dizer assim, eu não aceito que a riqueza dos trabalhadores do mundo vá para os capitalistas, deveria ser distribuída para todos os trabalhadores. Como a pessoa não fala com uma voz firme, ela não assevera a luta socialista, porque a pessoa nem socialista é, uma pessoa escuta uma coisa como aquela e diz assim, a esquerda só diz que a vida melhorará se votar na esquerda, mas não fala que é para ser de esquerda. A direita não. A direita diz assim, você tem que ser de direita, se a sua vida piorar, mesmo assim você tem que ser mais de direita, etc e tal. Ela está dizendo coisas do desejo. Seja uma pessoa honrada, tenha lado, esteja do lado de Deus, da ordem, do dinheiro, qualquer coisa assim. Os Estados Unidos querem você do lado dele. Qualquer coisa desse nível. Aí a esquerda, via de regra, trabalha com o não. Não, não é assim, os Estados Unidos, etc e tal. Althusser percebeu que toda vez que alguém se organiza, a ideologia está em todos nós e todas nós. A ideologia, ela só opera no nível do sim. Então, ela nos diz assim, você tem que ser sujeito homem, não chore. Você tem que ser sujeito mulher, não abra a perna, se dê ao respeito. Você tem que ser uma moça de respeito para casar. São todos os horrores, isso é tudo um conjunto de horrores, não é? Nada passa no crivo do razoável disso, é só horror. Só que isso vai entrando da menina no menino, no adulto, na adulta, de um tal modo que isso vem como comando, vem como um sim, faça isto, dá uma voz de comando. E via de regra, essa esquerda que tem vergonha do mundo, tem vergonha de si, que não é revolucionária, não é transformadora, não é marxista, ela só fala não. Olha, não é assim, existem outras leituras, etc e tal. A voz de comando do não é nada, porque ela não se impõe, esta voz, socialmente. Por isso essa minha insistência, eu falava agora há pouco, de que nós temos que construir a forma pela qual uma geração descubra o que é se afirmar em luta. Porque não é só dizer, capitalismo está errado. Porque se eu saio com esta anunciação, tudo é capitalista, e eu só descobri que ele está errado, mas não sei o que fazer com isto, isso não gera uma forma para os outros me seguirem. Portanto, o primeiro passo dessa história é fazer com que haja uma tal forja de desejo das pessoas para que observem uma luta transformadora, que as pessoas digam, puxa vida, vocês estão me falando que eu tenho que bater no pobre para defender o rico, que esta é a ordem de Deus, do sistema, do Estado, do direito.
Eu estou vendo gente aqui que está dizendo, eu vou bater no mais rico de todos, no mais poderoso de todos, e vou dar os meios de produção para a classe trabalhadora. Coragem é isso. Não é defender o rico. Coragem é defender o pobre na transformação social. Então, eu volto a falar aqui. Existem sentimentos que organizam a sociedade com coragem, força, decisão, que não é para nós perdermos dizendo assim, olha, vamos desconstruir o conceito de coragem. Tudo bem, no ambiente da universidade dá para fazer, mas no dia a dia do povo, você quer ser corajoso mesmo? Não adianta você ficar do lado do braço armado do Estado contra o coitadinho. Quero ver tua coragem contra o braço armado do Estado. Aí está a coragem decisiva. Então, eu tenho insistido muito nos meus livros, nas minhas ideias, de que nossa caminhada é para entender a ideologia e dizer, eu estou aqui propondo uma positividade maior do que a deles, do capital. Até agora nós não temos direito. Mas de vez em quando, nas revoluções que surgiram no mundo, foi um tal desejo das pessoas por transformar o mundo, com tantas forças que estavam por lá, criando caminhos, que esse desejo abriu. Então, efetivamente, a principal ideia que aqui temos de ideologia é que a ideologia habilite não só a fazermos discurso e palestra para o povo, mas que a ideologia mexa no desejo do povo. O dia que isso acontecer, nós temos um caminho de transformação social. Essa questão é muito interessante e basilar até para a gente enquanto ação antifascista, porque a gente tem levantado esse debate aí durante nosso caminho de militância há um certo tempo, né? Que a esquerda ela precisa parar de ser anti, e aí já fica até uma crítica à nossa própria organização, que é antifascista, porque toda vez que a esquerda é anti, ela já está assumindo que ela está um passo atrás. Porque se a gente é antifascista, é porque o fascismo já está consolidado. Né? Se a gente é anti-homofobia, a homofobia já está consolidada, e assim sucessivamente. E parte da necessidade da gente ser propositivo. Né? E aí no nosso âmbito de organização, a gente tem a proposta do próprio podcast, da Academia de Artes Marciais Antifascista, de propor a transformação através do conhecimento e também através da ação prática, da autodefesa, que até hoje, dia 3 de outubro, aí que saiu o vídeo de um aluno que precisou se defender de um professor que era contra a greve, a gente vê a importância da autodefesa. E pensando nessa questão da ideologia, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre quais são os principais meios de propagação da ideologia e como a gente pode combater essa ideologia que é hegemônica e é contra os interesses do povo. Olhem, Vitória e Pedro, uma descoberta decisiva do Althusser. Ele diz assim, a ideologia vem da nossa vida material. Então, quando eu digo para a pessoa, você tem valores, não diga que você é pobre e você não consegue nada, porque todo ser humano é igual. Isso é o discurso da esquerda dessa aí, da classe média, essa esquerda que está vivendo na universidade bem. O pobre escuta isso e diz, mas puxa vida, eu não tenho nada e eu vou morrer sem nada. A pessoa está dizendo que eu sou igual ao rico, eu também tenho direitos, enfim. É uma mentira. É mais fácil eu dizer para a pessoa, olha que desgraça de sociedade é essa, na qual ela fala no papel que você é igual ao rico, e na prática você vai morrer sem remédio. Você não é igual ao rico. Então, nós temos que ter, em primeiro lugar, a força da contundência da crítica ideológica. Porque não adianta vir com esse discursozinho de que todos são iguais. As pessoas sabem que quem tem compra, quem não tem é comprado. Que o mundo é do dinheiro. Tem uma música de um compositor da MPB, da velhíssima guarda, que era Lúcio Cardim, que chama Matriz ou Filial. Então ele diz, se nada tenho e cada um vale o que tem. A verdade do mundo é essa. A verdade do capitalismo é essa. Cada um vale o que tem e a maioria da gente não tem nada. Então qual é a conclusão disso? A gente não vale nada. E aí vem a esquerda do coraçãozinho e diz assim, não, você vale muito, etc e tal, etc e tal. Mentira! A pessoa, na hora que cai na porta de uma farmácia, sem dinheiro, ninguém dá remédio para ela. Vou dizer, eu conheço uma farmácia que dá. Uma aqui, outra. Agora, se todas as pessoas do Brasil caírem nessa farmácia, o dono da farmácia também morreu. Ou seja, a questão é que as pessoas só valem o que têm. E é exatamente isso que é uma materialidade que a pessoa aprende no dia a dia. É a criança que um dia, muito pobre, foi com a mãe para a rua, ela passou na frente de uma vitrine de uma loja, mãe, eu quero esse brinquedo. E a mãe diz, não, a criança chora, a mãe fala, na volta eu passo. Enfim, nunca teve essa volta, enfim, ela vai passar por outro caminho. Uma dimensão como tal,
é material na vida de uma criança. Ela sabe que ela não vai ter aquele brinquedo. Ela aprende com a vida. Ela tem o desejo de ter, mas ela vai mostrando com a vida que não vai ter. Ou então este sonho das pessoas, eu vou para a universidade, eu vou ter um emprego digno. A pessoa mais ou menos percebe que pode estar na melhor universidade e ela não fala o inglês com sotaque de Houston, que o colega dele que é de elite, foi 40 vezes para Houston quando era criança adolescente, fala. Então ele não vai ter o emprego do outro. Efetivamente a situação não é essa. O que eu estou dizendo aí? Como é que nós operamos nesse contexto? Em primeiro lugar, não escondendo o contexto. Não adianta falar para o povo que a vida vai mais ou menos bem, porque os nossos bons princípios de esquerda melhorarão o mundo. Se nós lutarmos por boas políticas públicas, o Estado jamais fará a transformação social. O Estado é forma do capital. Eu falo disso no livro Estado e Forma Política. O Estado é forma do capital. Ele não pode dar a transformação social. O que ele pode dar é, eventualmente, uma casa aqui, outra lá. O Estado pode dar asfalto e água e esgoto? Pode, faz muita diferença na vida de alguém. Só que manterá alguém na periferia com uma rua de água e esgoto. Com água e esgoto. É isso que ele pode fazer, quando faz. Mesmo assim, muito raramente faz. Como que se opera esse quadro? Se opera esse quadro, em primeiro lugar, não mentindo sobre o quadro. E até agora, nós, via de regra, temos uma sociedade que mente, dizendo assim, se você trabalhar, fizer a sua parte, se você tiver mérito, você chega lá. Se você for um guerreiro 2.0 e acordar de manhã e não ter dó de si, dos outros, sei lá o quê. Enfim, coach. Discurso de coach. O discurso de coach não sai do lugar na sociedade capitalista. A gente precisa romper com isso, dizendo assim, começando do zero, da total crítica ao sistema. O sistema é errado de ponta a ponta. Você acha que a tua vida não vale nada? Você está certo. É assim que tem que falar. Você está certo porque a vida não vale nada. Quem não tem dinheiro, nada acontece na vida das pessoas. Então, se nós começarmos nesta concretude, é por isso que eu digo, não importa o quanto de acesso ao conhecimento teve a pessoa. Foi à universidade, fez pós-graduação, não fez. Existem verdades científicas do mundo que nós temos que operar concretamente. Aí o pobre analfabeto, que nunca soube o que é a universidade, e o doutor estão falando a mesma língua. Qual é? Numa sociedade capitalista, a pessoa vale o que tem. Se ela não tem, ela não vale nada. Essa é uma verdade que o universitário, se falar nesses termos, e o pobre falar nesses termos também, eles se encontram. A verdade é esta. Então isso quer dizer o quê? Que o mundo é esse horror que é? Sim, o mundo é esse horror que é. E o que isto representa então? Representa que nós devemos transformar o mundo. Porque é dobrar a aposta, inclusive. É mostrar, não que o mundo é mais ou menos bom, é mostrar que o mundo é horrível, e então o problema nosso é mudar o mundo, que é horrível. Este pobre aí começa a entender que esta palavra, esta forma de interpelação ideológica, ela não está mentindo para ele, dizendo, não, pelo contrário, se você, as eleições mudarão a realidade, vá lá no Conselho Tutelar e vote para o candidato tal e qual. Continua a mesma desgraça da vida. A forma é outra, transformar o mundo. Só que para que isso aconteça, aí que eu preciso, e nós precisamos de uma geração que tenha a capacidade de dizer algumas ideias força da ideologia. E quais são estas ideias força? Em primeiro lugar, é parar com o não. Toda vez que nós estamos só lutando pelo não, nós estamos refém da pauta dos outros. Então eu digo sempre que uma das piores fraquezas da luta de transformação social é arrancar as pessoas para que no máximo elas consigam dizer, eu sou anticapitalista. Isso é de uma indigência sem fim, porque anticapitalista é o feudalismo também. O feudalismo é contra o capitalismo, o escravismo é contra o capitalismo. Por um acaso, essa pessoa, eu acho que ela quer dizer, quando ela é anticapitalista, que ela deseja o socialismo. Só que observemos nós o estado de fraqueza ideológica de alguém que diz assim, eu sou contra o capitalismo, e só. Porque parece que existe um tabu em dizer eu sou contra o capitalismo porque luto pelo socialismo. Fica uma espécie de sombra no ar de que a pessoa é contra o capitalismo porque ela quer um outro mundo, mas não fala que mundo é. Então vai um jogo de palavras sem fim, a pessoa dá uma volta do parafuso, que é muito típico, inclusive, dessa gente da classe média e da universidade, dá essa volta no parafuso de dizer, eu quero uma outra possibilidade, um outro mundo é possível. Tá, e que mundo é esse? Enfim, então eu diria, a gente só conseguirá mobilizar energias para criar força ideológica de luta na sociedade o dia em que nós tivermos a palavra que até hoje não é falada no nosso tempo. No passado ela foi, hoje ela é abolida da nossa possibilidade de fala, que é socialismo. As pessoas não conseguem falar de socialismo.
ou se falam socialismo, elas botam logo um adjetivo. Socialismo, mas tal coisa. Socialismo democrático. Socialismo do século XXI. Enfim, qualquer coisa dessa que na prática não é nada. E esse discurso é perigoso, desculpa, porque até dentro da AFA a gente tem a leitura de que parece que estão sempre vendendo o sonho pra gente, né? Tipo, não, destruir tudo que já tá funcionando aí, depois a gente vê o que a gente faz. E você vê como que alguém vai comprar essa ideia, se tipo, male, no jeito que tá funcionando, pelo menos eu consigo comer, eu consigo colocar meu filho numa escola, meu filho pelo menos tem a vacina. Vai destruir, vai colocar também, o quê? Eu acho que também tem muito essa coisa do desejo mesmo de ruptura, né? Que é o que todo mundo quer. E que, querendo ou não, foi o que o bolsonarismo soube arregimentar muito bem, né? Porque ele traz essa proposta de ruptura. Uhum. É uma ruptura que, óbvio, vem de uma verve fascista, que vai aprofundar as desigualdades, aprofundar tudo que a gente já tem de brutalidade na nossa sociedade, mas é uma ruptura. E a gente não, fica com essas meias palavras que também, né? Acho que a esquerda tem muito essa coisa de não conseguir se colocar, falar, não, mano, é isso. A gente é contra mesmo, contra o Estado, contra o governo. Ah, mas o Lula, a gente apoiou naquele momento porque era a melhor opção, mas a nossa opção não é essa. Tanto que é até algo que eu já reparei, assim, em vários momentos de, sei lá, que eu discuti com alguém no transporte público. Mano, você quer fazer amizade com a pessoa, você começar a falar mal do prefeito e falar mal do transporte como ele é estruturado, falar mal dos empresários, mano, todo mundo vira amigo na hora, assim, dentro do ônibus, tá ligado? Porque isso, as pessoas percebem, mas vai ficar só remoendo, você tem que apresentar uma proposta, e pra apresentar a proposta tem que ser de uma forma positiva, usar uma linguagem positiva, falar, ó, é isso, a gente quer isso, a gente sabe que eles são nossos inimigos, a gente vai trazer outra coisa, é isso, esse que é o caminho. Eu publiquei, agora recentemente, um livro chamado Crítica do Fascismo, também pela Boitempo. A coisa mais decisiva que nós percebemos é que o tempo do fascismo, o tempo do nazismo, o que tivemos naquele momento foi ao mesmo tempo a disputa ideológica do desejo e da repressão, pulsão de vida e pulsão de morte. As pessoas vivem muito mal a vida, então existe uma pulsão de morte no inconsciente das pessoas. E aí, quando a esquerda só fala de que vai melhorar a vida de alguém, esta vida que é totalmente errada, a pessoa não quer melhorar este erro um pouquinho. Sai mais fácil destruir tudo. Por isso que o Bolsonaro e a extrema-direita, quando falam que vão destruir tudo, eles arregimentam massas. E quando a esquerda fala que vai melhorar um pouquinho as coisas, é como se eu fosse pintar um prédio errado. E sendo que eu falo que vai destruir o prédio errado. Então, efetivamente, quando eu digo assim, é preciso falar na ferida das pessoas. Você não vale nada mesmo. É porque esta é a pulsão de morte levada nos termos corretos. E quais são os termos corretos? Não é, eu sou contra o sistema. Ele não é contra o sistema. A extrema-direita é o sistema. Quem é contra o sistema somos nós. Então quem quer, de fato, destruir tudo que está, não é lá com eles. É com a gente. Não é com Milei na Argentina. É com a gente. Então, para dizer e dar a palavra de sentido deste caminho, a ideologia tem que ter, da parte de quem luta pela transformação do mundo, uma energia maior do que a energia do capital, o que é dificílimo de ter, mas é preciso ter esta coragem, esta convicção de dizer para além do nosso próprio tempo. Eu diria que a palavra mais decisiva é exatamente o socialismo, é a que não sai da boca das pessoas. As pessoas não conseguem falar isso. E se falam, eu volto a dizer, falam mitigado. Socialismo mais algum adjetivo. E também não está servindo para muita coisa. Na hora que isso se põe, aí abre a outra dimensão da luta, e com esta eu quero inclusive dizer da última grande questão aqui desta análise. Até agora, nós sequer temos uma geração que consiga abrir a boca e dizer de peito aberto: eu luto pelo socialismo. Então, uns ou outros são anticapitalistas e pararam aí, e a maioria da esquerda nem anticapitalista é, só está defendendo boas políticas públicas, o sistema inclusivo, o liberalismo de esquerda, progressismo de modo geral. Pois bem, no dia em que nós tivermos uma massa, mínima que seja, que fale de socialismo, se oriente para entender o que é esta caminhada, como se pode transformar, aí chegamos à última questão, que esta Althusser descobriu num livro chamado Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, que é o fato de que o dia que nós tivermos esta força, nos falta ainda uma coisa, e qual é? A ideologia do capital não é só uma ideia muito bem posta, coisa que nós não temos. Volto a dizer, até hoje a nossa ideia de ideologia não é muito bem posta, é sempre anticapitalismo, não sei o que mais, é sempre pela metade. O dia que a gente tiver a ideia bem posta, está faltando mesmo assim uma coisa, qual é? Os aparelhos ideológicos.
Porque o capital, além de ter ideias bem postas, tem a aparelhagem ideológica para, desde o nascimento de uma pessoa até a morte dela, a todo minuto ela ser bombardeada e constituída pelos aparelhos do capital. Família é um desses aparelhos. Religião é outro desses aparelhos. A escola é outro aparelho desse. A universidade é outro desse aparelho. Meio de comunicação de massa, celular, televisão, etc, etc, etc. Ou seja, o capital tem todos os aparelhos. E nós não temos. Por isso que nesse momento também é um problema enorme nosso, porque nós nem sequer chegamos àquilo que é a força ideológica assentada em nós, de que o horizonte é o socialismo, da nossa luta. E o dia que chegarmos lá para esta força, nos faltam os aparelhos. Por isso, espaços como o de vocês são espaços centrais. Falar, tentar mobilizar este horizonte do desejo das pessoas é central. Vão dizer, mas eu acho que com isso aqui eu consigo vencer o algoritmo das grandes redes sociais. Eu acho que não, claro que eu acho que não. No entanto, este processo, se eu não tenho muito o que fazer no mundo no começo, eu tenho que fazer aquilo que eu consigo fazer no primeiro passo. Dizem que os chineses, e talvez até Mao Tse Tung teria gostado dessa frase, ou falado também, quando perguntado como é que se dá a volta ao mundo, eles disseram, bom, se eu não sei direito como faz, eu tenho que dar o primeiro passo, depois eu dou o segundo, terceiro, quarto. Então, efetivamente, a dimensão dos aparelhos ideológicos nos falta. Nos falta e comecemos o que temos para fazer. Porque se de 10 virarmos 100, já está melhor. De 100 virarmos 1000, melhor também. Então, antes de chorar a falta dos aparelhos ideológicos, que é a grande crítica que eu faço a essa esquerda liberal, que quando toma o poder não tensiona os aparelhos ideológicos, dá de bandeja todos eles para o capital. Podia a esquerda liberal nos ajudar com alguma coisa. A gente chutar uma bola de luta para a perna deles, para voltar para a nossa perna melhor. Enfim, poder ter o AntifaCast passando na televisão pública. Pensou que coisa linda seria isso? A gente podia ter uma bola um pouquinho melhor, mais bem jogada para o nosso lado. Não tem, mas vamos lá. Fazendo o que fazemos e eventualmente dando este passo, que eu ainda nem estou na briga dos aparelhos ideológicos, nem nela eu estou só na inicial, fazendo com que quem queira transformar o mundo pare com esse discurso que no final das contas é refém da ideologia do capital, para fazer o grande discurso, para colocar o desejo da transformação para cima do desejo do capital. Se nós tivermos esta tarefa no nosso tempo histórico, nós teremos dado um grande passo para abrirmos os caminhos da disputa de mundo e chegarmos a uma possibilidade de que a sociedade seja outra. Então, ideologia do capital se vence com a ideologia mais forte, mais incisiva nossa. Nós ainda não temos a aparelhagem mais forte do que a do capital. É óbvio que não, a nossa é minoritária. Mas se tivermos o entusiasmo e a fala tão candente em favor do socialismo, eventualmente mais do que eles têm do capitalismo, neste dia, eventualmente mesmo com pouquíssima arma, este jogo começa a ser ganhado por nós. É isso aí, a nossa pequena grande tarefa posta. É isso, queria agradecer demais aí a presença do professor, foi uma honra, você é louco, mó aula. Valeu você que está assistindo, não esqueça aí de apoiar nosso projeto, como o próprio Alisson colocou aqui, né? Um passinho ali de formiga, mas é bem importante, então se puder apoiar. Não consegue apoiar financeiramente? Beleza, curte o vídeo, comenta, compartilha com geral e é isso, beleza? É isso, professor, tem alguma consideração final para fazer? Só quero lembrar a todas e todos vocês que parece que é um sonho muito impossível. O dia em que nós tivermos o entusiasmo ideológico do socialismo, Davi ganha de Golias. É isso, nem tem mais nada para acrescentar, você é louco. Obrigada, pessoal, pela audiência, pelo carinho de sempre. E é isso, valeu, até a próxima. Falou.